vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Estão fazendo as atividades com capricho, assistindo os vídeos? Tem que fazer, hein? Faz igual a gente faz na sala de aula, tudo muito bonito, tudo com capricho, tá bom? Hoje a tia Crícia trouxe um conteúdo novo para vocês. Esse conteúdo chama-se Tipos de Frases. Acompanhe a leitura com a tia Crícia e a explicação dos slides, tá bom? Acompanhe aqui com a tia Crícia o que é frase. Frase é uma palavra ou um conjunto de palavras organizado, né, que expressa um comunicado, uma informação que expressa algo. Na escrita, existem diferentes tipos de frases, tá? E essas frases são diferentes de acordo com a intenção de quem escreve, certo? Vamos conhecer essas frases? Acompanhe aqui com a tia Crícia. Olha, nós temos esses tipos de frases. As frases declarativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Tá? A tia Crícia agora vai passar para vocês o que é cada frase. Vou dar alguns exemplos. E nesse momento eu peço para que vocês anotem todos esses exemplos no caderno, porque nós vamos precisar desses exemplos para fazer o quê? Para responder as atividades que a tia Crícia vai disponibilizar para vocês. Então, eu peço que anotem tudo organizadamente no caderno de vocês. E acompanhe agora com a tia Crícia a explicação de cada frase detalhadamente, tá bom? Vamos começar pelas frases declarativas. O que são essas frases? Elas fazem o quê? Expressam uma declaração que podem ser o quê? Afirmativas ou negativas. Eu posso estar afirmando ou negando algo. Vamos aqui ver as afirmativas. Elas afirmam alguma coisa. E na escrita elas terminam o quê? Com um ponto final. Olha o exemplo. Lisandro caminha no parque todas as manhãs. Eu estou afirmando que o Lisandro caminha no parque todas as manhãs, certo? Então, essa frase, ela é o quê? Uma frase declarativa, afirmativa, porque eu estou afirmando, certo? Vamos aqui ver outro exemplo. Hoje teremos aula de língua portuguesa. Eu estou afirmando que hoje teremos aula de língua portuguesa. Então, é uma frase o quê? Declarativa, afirmativa. E ela termina com um ponto final. Isso mesmo. Então, as frases declarativas, afirmativas, elas vão terminar com um ponto final. Tudo bem? Vamos para o próximo. Vamos ver agora as frases declarativas negativas. Negativas, o próprio nome já diz, né? Significa o quê? Que eu estou negando alguma coisa, certo? E ela também termina com um ponto final na escrita. Vamos ver um exemplo aqui de frase declarativa negativa. Letícia não gosta de sorvete de abacaxi. O não está me dizendo que é negativo. Quando eu encontrar o não na minha frase, eu sei que é uma frase negativa. Vamos ver um exemplo aqui? Olha só. Hoje eu não consegui concluir toda a atividade. Hoje eu não consegui. Tem um não lá. Então, é uma frase o quê? Negativa, certo? Se eu tiro o não e falo assim, hoje eu consegui concluir todas as atividades. Então, é uma frase o que eu estou afirmando que eu consegui. Hoje eu consegui. Então, é uma frase o quê? Declarativa, afirmativa. Eu estou afirmando que eu consegui. Se tivesse o não, ela seria negativa. Porque é uma frase o quê? De negação. Certo? Vamos aqui para as frases imperativas. Elas indicam o quê? Uma ordem, um pedido, um conselho. E na escrita ela termina também com um ponto final, né? E com um ponto de exclamação, certo? Vamos ver um exemplo. Leve o guarda-chuva, Rafael. Olha o pontinho de exclamação aí. Nós usamos muito essas frases imperativas em receita de bolo. Por quê, tia Cris? Porque na receita de bolo sempre vai vir falando, dando instruções, né? Vamos aqui dar um exemplo. Por exemplo, pode ter assim, na receita de bolo lá de chocolate. Adicione 5 colheres de açúcar, né?
Bata tudo no liquidificador. Coloque 6 ovos. Vocês perceberam que nessas frases elas fazem o quê? Né? Elas fazem um pedido, né? Dão um conselho, né? Dão o quê? Uma instrução de como se fazer. Tudo bem? Agora aqui, vamos ver o próximo. Vamos ver agora as frases interrogativas. Essas frases interrogativas, elas perguntam alguma coisa, pedem alguma informação, né? Na escrita, elas terminam sempre com um ponto de interrogação. Exemplo: que livro você está lendo, Joana? Então, as frases interrogativas, quando você vê lá o pontinho lá de interrogação, significa o quê? Que é uma frase interrogativa e ela tem a função de perguntar alguma coisa, né? De querer o quê? De pedir uma informação, tá bom? E as exclamativas? As exclamativas, elas são as frases que expressam, que transmitem emoção, admiração, espanto, alegria, tristeza, surpresa, susto, dor e etc. Na escrita, ela termina o quê? Com um ponto de exclamação. Então, eu já sei que terminou com um ponto de exclamação, é uma frase exclamativa, né? Olha só, observa aqui. Que cachorrinho mais lindo! Tem um pontinho de exclamação. O que eu estou transmitindo com isso? Que cachorrinho mais lindo! As minhas emoções, a minha alegria, né? De estar olhando esse cachorro. Que cachorro mais lindo! Agora vamos ver a próxima. Olha as atividades aí dessa semana que a tia Cris preparou para segunda-feira. Nós vamos fazer o quê? A cópia das atividades no caderno. Vocês vão copiar a explicação do conteúdo no caderno, tá bom? E vai fazer tudo isso o quê? Organizado e tudo com capricho, tá? Ficou em dúvida, volta aos slides, tá? Anota e responda as atividades que a tia Crícia vai enviar para vocês em anexo, tá bom? Também essa semana nós teremos a produção de texto que eu vou explicar para vocês agora, tá? Ó, nossa produção de texto dessa semana vai ser sobre Brasília, certo? Que essa semana Brasília está completando seus 60 anos. Aí nós vamos produzir nosso texto em homenagem a Brasília, certo? O nosso texto ele deve conter o quê? No mínimo 15 linhas, divididas como? Nós vamos dividir essas 15 linhas em início, meio e fim, tudo bem? E nós também vamos colocar um título para esse texto que nós iremos produzir. Ai, tia Cris, mas que difícil. Não, coloca lá. Os 60 anos de Brasília, só Brasília, tá ok? Use a criatividade para colocar esse título aí. Olha só, para fazer a nossa produção de texto sobre Brasília, a tia Crícia fez uma pesquisa e peguei algumas informações. Mas vocês também podem fazer essa pesquisa, né, para estar realizando essa produção de texto. Olha só o que a tia Crícia colocou aqui sobre Brasília, que todo mundo já sabe aí que ela é a capital da República Federativa do Brasil e o Distrito Federal Brasileiro. Ela foi inaugurada quando? Em 21 de abril de 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek, sendo a terceira capital do Brasil. A partir dessa data, iniciou-se a transferência dos principais órgãos da administração federal para a nova capital, com a mudança das sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário federais. Localiza-se no Distrito Federal. Vocês podem estar fazendo outra pesquisa. Vocês podem estar falando sobre os monumentos de Brasília, pesquisar um monumento e falar sobre ele, tá bom? Existem vários monumentos em Brasília, tem uns monumentos conhecidos que vocês costumam visitar. Vocês podem estar fazendo isso para falar sobre Brasília. Eu vou deixar aí livre para vocês, tá? Lembrando que a gente tem que só respeitar o quê? O mínimo de 15 linhas, né? Os 3 parágrafos.
Como, tia Cris, esses 3 parágrafos? Início, meio e fim. Lembrando também da coerência, da separação de sílaba, certo? Da margem e não podemos esquecer os parágrafos, tá bom? Eu conto muito, né, com o carinho e a dedicação de vocês, tá? Ficou em dúvida? Volta lá os slides, tá bom? Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus.